Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Permite-nos, a misericórdia do Pai, mais uma vez nos reunimos em nome de Jesus para o estudo da doutrina dos Espíritos, que nos consola, nos redime, nos esclarece. E nesta noite teremos a nossa irmã Kátia Gomes, que vai nos trazer a palavra sobre Maria Santíssima, segunda vez que ela apresenta. E faz poucos dias que nós celebramos a vinda de Jesus. E muito oportuno essa mensagem que ela nos traz, da nossa Mãe Santíssima. E para iniciar os trabalhos da noite, eu peço ao nosso irmão Douglas para fazer a prece inicial. Pai nosso, que estás no céu, aqui estamos reunidos em torno do nome de Jesus, nosso querido irmão, e de sua mãe, Maria Santíssima, para mais uma palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Para tanto, pedimos à espiritualidade amiga, aos nossos mentores e guias espirituais, que estejam conosco, nos amparando sempre, principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos vivenciando em toda a Terra com essa pandemia. Que a tua luz, Senhor, que o teu amor possa estar sempre conosco, que possamos ser dignos de levar esse amor a todos aqueles que estejam necessitando. Devolvo a palavra ao nosso irmão Luiz, em nome do Senhor. Assim seja. Assim seja. E desta feita será a 92ª palestra online do Caminhando para Jesus. Então, passamos a palavra para a nossa irmã Kátia, desejando a ela intuição e uma boa palavra para todos nós. Muita paz. Assim seja. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui novamente, unidos e reunidos na seara do bem. E o capítulo de hoje do livro Maria de Nazaré, como nós falamos, né? Esse é o nosso livro, escrito por Miramês, na época, psicografado por Miramês e escrito por João Nunes Maia. Na época foi muito, como é que eu posso dizer, foi muito falado, muito questionado, se de fato esse livro era um livro espírita, se de fato era para ser colocado, né, nas livrarias. E aí ele ficou, como também ficou o outro livro, que é o de Dona Ivone do Amaral, e tantos outros livros que ficaram aguardando, Parnazel em Túmulo, e tantos outros, para poder, de fato, verificar se esses livros eram de cunho, né, doutrinário, se eles fugiam da proposta do Espiritismo, né, da terceira revelação do Consolador Prometido. E aí, quando eu disse que, né, somos hoje ceareiros do bem, a gente vai começar por esse capítulo, que é o terceiro na classificação, ceareiros do bem. Como ele é muito cheio de detalhes, muito rico, muito cheio de minúcias, nós vamos fazendo a parte, vamos conversando, vamos lendo na íntegra e vamos associando ao nosso tempo, como o nosso irmão falou, Douglas, tempo de pandemia. 2021 chegou, os ceareiros do bem continuam aqui, né, no planeta Terra, mas os ceareiros do bem, eles precisam, de fato, que nós abramos os nossos corações, que nós não tenhamos o receio, o medo, né, de ser responsável pela divulgação, a divulgação do Evangelho de Jesus, à luz do Consolador Prometido, à luz da doutrina espírita. Eu digo isso porque
eu sou muito jovem ainda na questão do palestrante, então estávamos conversando antes, né, sobre alguns que já são muito à frente, né, como o seu Severino Celestino, o seu Honório Onofre Abreu, que até já desencarnou, hoje uma leva nova, Haroldo, Arthur Valadares, Simão Pedro, e tantos outros que estão vindo. E aí, Jesus conta conosco. Se Jesus contou com Maria de Nazaré, com a nossa mãe, depois que ela veio e fez o trabalho de fazer a limpeza, de limpar todo o planeta, de limpar principalmente aquela região que era da Palestina, uma região muito castigada, muito dificultosa, de muita dor, de muito sofrimento. Então, era necessário que ela, como a escolhida de Deus, para vir trazer o Filho unigênito, né, o único que se fez carne no mundo espiritual, no planeta Terra, no nosso mundo material. E aí ela vem e traz essa proposta de, antes dele vir, ser feita a limpeza. Imaginemos naquela época, que era uma época de muita dor, de muito sofrimento, de muita violência. Se hoje nós estamos passando por momentos difíceis, imagine naquela época. A violência era muito grande, né? A barbárie era muito grande, as pessoas, crianças, mulheres, idosos, né? Todas aquelas pessoas sofriam muito, muito, por estarem ali. E os ceareiros do bem desceram com Maria de Nazaré, com a então mulher em espírito, altamente iluminada, o espírito que a constituiu como Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, depois que ela veio e fez um trabalho belíssimo, que foi um trabalho realmente de se anular. Quando ela veio e ela assumiu esse papel, ela precisou vir como mãe, né, daquele que iria realmente se fazer um mestre dos mestres, e limpar a atmosfera daquele ambiente que era de muita viciação. Era uma época muito difícil, onde tinha a Babilônia. Nessa época da Babilônia, era uma época de muita viciação inferior, de pensamentos, de fato, e que nos dias atuais, a gente vai trazer esses dias atuais, qual a diferença daquela época para esta época? Ainda não aprendemos quase nada. Precisamos passar novamente por várias dores, vários sofrimentos, e vir vários espíritos limpar a atmosfera do nosso planeta para que nós possamos respirar. Imaginemos que muitas das pessoas vivem se sufocando. Muitas das pessoas vivem com asma. Por que será? Além de ser uma doença psicossomática, uma doença que vem também de ordem espiritual, é uma atmosfera muito pesada. Então, se aqueles que são um pouco mais sensíveis, como naquela época tinham algumas crianças mais sensíveis, elas sentiam a dificuldade de respirar. E aí a gente para ler um trechinho que é bem do livro, que ele diz assim: imaginemos uma atmosfera daquela muito pesada. Se hoje a gente está numa atmosfera pesada, imaginemos aquela época. Né? Aquela época, de fato, era uma época muito mais pesada do que hoje. Mas hoje a gente ainda sente o peso. Por exemplo, hoje Recife estava quase que insuportável. Muito abafado, muito sufocante, muito... Por quê? Porque é um verão, porque se inicia um processo do sol realmente mais quente,
porque estamos morando numa capital onde aqui tudo é mais cheio de concreto. Então, tudo vai somando. Imagine quem está numa praia à beira-mar. Vai sentir o mesmo sufoco? Não. É como no livro diz que quando a gente vai galgando etapas, quando vamos galgando etapas, que etapas são essas? Quando vamos evoluindo, nós vamos subindo, como se fôssemos ao pico de uma montanha. Então, se eu estudo, procuro me melhorar, se eu estou sempre focada no meu interior, olhando as minhas mazelas, vendo as minhas sombras, fazendo as pazes com elas, dizendo para que realmente possamos estar juntos, luz e sombra, porque tudo é dentro de nós. Essa dualidade, ela começa em nós, para que depois ela vá para fora. E aí, imaginemos, lá naquela época, antes de 2.000 anos atrás, sentir isso que eu vou falar aqui agora. A humanidade pressentia o alvorecer de um novo ciclo na contagem da eternidade. Olha que coisa linda. A humanidade pressentia. Aí, doutor Luiz falou uma coisa muito interessante, né? Alguns dias atrás, comemoramos o nascimento do nosso menino Jesus, que hoje é nosso Jesus Cristo, é o nosso Cristo, é o modelo e guia que seguimos. Se quando está próximo o mês de dezembro, as pessoas ficam mais sensíveis, são mais solidárias umas com as outras, praticam um pouco mais de solidariedade, ajudam umas às outras. No meio da pandemia não foi diferente. Precisou aguçar muito mais, porque, de fato, a gente precisa sempre estar sendo lembrado para que viemos. Não viemos para sermos egoístas. Somos egoístas, mas para não ficarmos egoístas. Precisamos evoluir. E aí, nesse período de Natal, tudo fica mais colorido, tudo fica mais radiante, tudo fica mais bonito, tudo aos nossos olhos fica mais colorido, mais, né, o perfume, o aroma exala. Todos nós nos encontramos em família, não fomos fazer festa na casa dos outros, ficamos na nossa casa, fazendo a festa conosco, com a família. E se a gente sente isso, imagine naquela época as pessoas mais sensíveis, como crianças. Vamos falar dos médiuns. Os médiuns que têm mais sensibilidade, que são mais sensitivos, eles sentiram a presença de um alvorecer novo, de um ciclo, na contagem de uma eternidade que estava por chegar, que era quem? O nosso Jesus. Ele estava por vir, mas antes dele vir, era necessário que alguém fosse à frente. À frente para limpar todo aquele lixo atmosférico. Um lixo tão pesado que sufocava as pessoas, né? E aí, continuando, ele diz o seguinte: o Oriente continuava a ser o berço de grandes almas, atendendo à vontade de Deus, na previsão dos profetas, sensitivos que falavam do futuro, preparando o povo da Palestina para receber o rei da terra. E aí, se a gente for adentrar minuciosamente, a gente vai sair daqui hoje. Mas, para a gente prestar um pouco mais de atenção, né? Nesse alvorecer, esse alvorecer está dentro de nós. Quando a gente abre, né, o nosso, amplia o nosso olhar, esse olhar emocional, esse olhar de indivíduo que, de fato, precisa evoluir, e só vai conseguir evoluir à custa de esforço, de dedicação, de disciplina, se prontificando a isso, aí sim, a gente consegue sentir esse alvorecer. E aí, mais adiante, ele diz o seguinte: a
aquela destinada a ser a mãe de Jesus, se identificava com os seus futuros pais pelo processo do amor, que era que era a mãe de Maria, e o pai de Maria, que era São Joaquim e Santa Ana, os pais de Maria, né? Então, ele diz aqui, os primeiros laços foram atados pelas mãos sábias das 3 colunas espirituais enviadas por Deus. Os primeiros laços foram atados das 3 colunas espirituais. Quando eu li isso, fui pesquisar, fui analisar, fui refletir, voltei. Os 3. A coluna de sustentação é Ana, Joaquim e Maria. São os 3 pilares que constituem o seio familiar, que constitui o amor, que a partir desse amor veria Jesus. Ainda estamos na construção de Maria vir a encarnar, a reencarnar, de fato, né? E aí ele diz o seguinte, os primeiros laços, vou repetir, foram atados pelas mãos sábias das 3 colunas espirituais enviadas por Deus, para prepararem as veredas da terra, para que o Cristo pudesse transitar livremente, né, nos caminhos do mundo. Como é que Jesus viria como nosso governador planetário sem limpar aquela atmosfera que lá era tão densa, tão pesada, que era tão dificultosa, da respiração de seres inferiores? Quem dirá ele? Quem dirá Maria que chegaria? Quem dirá os outros espíritos superiores que desceram com Maria para fazer essa limpeza? Como as criaturas conseguiriam respirar? E aí, eis que continua o seguinte, um grupo de espíritos, denominados Ceareiros do Bem, cruzava a Palestina de lado a lado. Imagina eles sobrevoando em espíritos, fazendo toda aquela limpeza magneticamente. Imagina que coisa radiante. A gente não tem olhos realmente de ver isso, né? E com os olhos que a gente consegue enxergar, ainda é muito míope. Mas imagine a dança daqueles espíritos tecendo teias de fluidos, aqueles fluidos que iriam cair sobre aquela humanidade perversa, doentia, uma humanidade que só queria tudo para si, escravizar o outro, criança, adulto, jovem, idosos. Era uma escravização tão grande que eles não tinham nem condições de respirar. E aí ele diz o seguinte, desfazendo trevas organizadas há muito tempo. A gente hoje, imagina uma coisa dessa numa reunião mediúnica, a gente fica escandalizado, né? Quando a gente escuta os amigos espirituais dizendo o que fizeram, como manipularam para conseguir tal coisa. Imagine Jesus precisando descer, como não era o comando das trevas ali. Se hoje ainda é, imagine naquela época. Porque, venhamos e convenhamos, Jesus é Jesus. Então, eles querem ele. Como não conseguem, eles atacam aqueles que são seus seguidores. E por isso, a gente precisa se fortalecer na meditação. Por isso, a gente precisa, quando for fazer qualquer tipo de trabalho, o dia do trabalho, 24 horas antes, precisamos estar em conexão com a espiritualidade.
os benfeitores da casa, o nosso anjo guardião, porque já que a gente não faz a conexão diariamente, que a gente faça pelo menos 48 horas antes, e que a gente consiga, né, obter pelo menos 1% do que eles necessitam da gente, porque é 1%. A dizer 10% já é muita coisa. É muita coisa 10% para um espírito como eu, imperfeita, né, dar conta de tanta coisa que vem ao longo do dia, da semana, fica esbaforida, mas a gente precisa. Aquilo que estávamos conversando, seu Luiz, que ele falou 30 minutos antes a música instrumental, porque a música instrumental, ela vem do mundo celestes. Ela não vem do mundo primitivo, não. Os seres podem ser até primitivos, mas a música, a melodia vem do mundo celeste. E aí, voltando para cá, diz o seguinte, que eles suflavam ideias de guerras, de discórdia e de maledicência em todas as criaturas que entravam na faixa do mal. O grupo de espíritos, denominados Ceareiros do Bem, vieram cruzando a Palestina, de lado a lado, desfazendo trevas organizadas há muito tempo. Imagina quanto tempo, 3.000, 4.000, 5.000 anos, incrustada ali. Já dotados de valores espirituais, esses ceareiros abriam escolas em todos os rumos, para que a instrução fosse mantida por amor e anunciada a vinda do Salvador. Aí vem os profetas, aí vem Moisés, aí vem Sócrates, aí vem Aristóteles, aí vem Platão, aí vem Isaías, aí vem Isaac, aí vem Jacó, todos eles. Quanto tempo eles não vieram? E todos eles estavam nessa limpeza com Maria de Nazaré. E um que é citado muito, muito próximo de Maria de Nazaré é Isaías. Que por isso que dizem que o Evangelho de Isaías, o Antigo Testamento que Isaías traz, é todo baseado no Mestre Jesus. É dizendo que ele está vindo, é dizendo que ele vai chegar, o Mestre chegou, o Mestre chegando, o Messias está vindo, o Salvador está nos salvando. E ninguém entendeu, os judeus não conseguiram entender a mensagem de um irmão que era do mundo espiritual e reencarna para ajudar aquelas criaturas. Aí imaginemos nós, quantos não reencarnou agora na pandemia para nos ajudar? Quantos espíritos se programaram para reencarnar na pandemia? Para que a gente eles possam nos auxiliar. Está previsto uma leva de espíritos como São Francisco, Joana de Ângeles, né? Tantos outros, retornar. Quando? Não sabemos. Mas que eles vão vir. Segundo o Divaldo, é dito que até 5 anos mais adiante eles devem já estar chegando. Por isso o Divaldo está com a moratória, com 93 anos, porque Joana ainda não reencarnou. Espero que ele fique mais de 20 anos, porque ele tem muito para nos trazer, não é? E que a gente aprenda com ele a ter uma vida daquela, uma vida de dedicação, mas é dedicação com amor, uma vida como o Chico. A gente faz uma conversinha dessa aqui, já fica morrendo ou se achando. Não é. Precisa, de fato, fazer como nossa mãe. Lá na frente ela vai dizer, eu vou mostrar para vocês, e é muito lindo. E aí a gente termina se emocionando. E daqui a pouco o relógio está bem... Daqui a pouco ele já grita, né? Então, aqui ele diz o seguinte, né? Já dotados de valores espirituais, abriam escolas em todos os rumos,
para que a instrução fosse mantida por amor e anunciava a vinda do Salvador, para que a humanidade pudesse esperar as promessas reavivadas dos grandes missionários do passado, né? E aí diz o seguinte: a vontade do mundo maior era a do despertar dos espíritos, a do despertar. A mensagem do mundo, a vontade do mundo maior era a de despertar os espíritos para um novo entendimento, em que todos pudessem compreender a missão do amor nas linhas do perdão e da caridade. Veja, naquela época, Jesus já vinha trazendo a lição do amor, do perdão e da caridade, através de tantos outros. Através de tantos outros vieram trazendo. Era como se dissesse ao vento. Falava e ninguém escutava. Pegava, pincelava um ou outro, não pegava em massa. Aqueles mais sensíveis, que vieram programados de fato para fazer o seu trabalho, eles conseguiam se entender, eles conseguiam ouvir e sentir. E aí ele diz o seguinte: o mundo espiritual se reunia periodicamente, analisando a ignorância dos homens que viviam constantemente em guerras, disso resultando a peste e a fome. Se nós não tivéssemos tido a pandemia, teríamos tido o quê? Uma guerra, né? E aí, Jesus, por sua misericórdia maior, como nosso governador, ele desce, segundo um vídeo de Divaldo, eu até vou procurar depois, porque aí eu repasso para vocês, que Jesus, há 100 anos atrás, ele esteve no planeta, mas ele não se fez carne. Ele desceu um pouco mais a esfera e teve uma reunião com os que estão aqui. Creio eu que Ismael e tantos outros como ele participaram dessa reunião para justamente discernir o que iriam fazer, se nós iríamos continuar com aquele como já estávamos, né? Ou se iríamos melhorar, porque aí viria algo para nos ajudar a melhorar em coletividade, que foi a pandemia. Eu creio que esse relato está no livro novo de Divaldo, que está chegando nas livrarias, né? Que tem inclusive a mensagem do nosso anjo Ismael, que é o mentor do Brasil, nas hostes espirituais, uma mensagem belíssima de 9 minutos ou 10 minutos de áudio, né? de áudio não, de gravado. E essa mensagem está no vídeo de Divaldo, que ele fez a palestra no dia 31, lá na Mansão do Caminho, que ele faz sempre o Réveillon. Como esse ano não teve, então ele fez a palestra. Mas e aí, voltando, o Messias vinha e estava chegando para instruir os povos acerca do bem comum, onde todos teriam direitos e deveres. Não é só o direito, como muita gente quer, como a gente acha que deve ter. Não, eu tenho direito, mas o meu direito, ele consiste quando eu assumo o dever de respeitar o outro. Então, o meu direito, ele vem junto com o dever. Então, antes do direito, eu tenho que aprender a entender o que é o dever. Então, o meu dever é cumprir a ética e a moral dentro do meu conhecimento. É o meu dever. Como é esse conhecimento? É limitado, lógico. Com Jesus é muito limitado, por Maria Santíssima e por todos esses espíritos. Mas a gente já tendo essa consciência de que eu tenho o dever de, vou dar um exemplo bem prático, bem corriqueiro. Eu tenho o dever de forrar minha cama. Mesmo eu tendo uma secretária do lar na minha casa.
eu tenho o dever de forrar minha cama. Se eu não trago isso como um dever, eu dou direito aos filhos aprenderem com o meu mau exemplo. Porque amanhã eu posso não ter condições de ter uma secretária do lar. Nem eles. E como fica? Então, veja como é simples. Uma coisa tão simples, né? E a gente faz tanta dificuldade para entender. A gente realmente é muito difícil. E aí eu vou trazer um pedacinho aqui que fala sobre a Babilônia, né? Que é justamente a Babilônia que traz todos esses seres viciosos há mais de 2000 anos atrás. Quem estuda história, gosta, né, já se aprofundou, sabe que a Babilônia era um aglomerado de mentes viciadas, que era um aglomerado de tudo o que a gente hoje acha que é absurdo, lá era absurdo e muito mais, né? E aí isso me faz lembrar uma coisa muito interessante, que diz assim: Jesus, na sua misericórdia divina, permitiu que os espíritos de baixa vibração, aqueles que não podem mais nem reencarnar no planeta, ele permitiu nessa reunião dos 100 anos que houve, que todos eles tivessem a mesma oportunidade. Deu a eles o direito do reencarne. E o que eles estão fazendo com esse direito desse reencarne? Eles, pode ser nós. Podemos ser nós. Né? Quem disse que eles é alguém, é o outro? Pode ser eu. Eu posso ser um espírito, sim, que vem da lama, da chafúrdia, aprontei poucas e boas. Quando diz poucas e boas, não é coisinha simples, não. É terrível. São espíritos comandantes das trevas que viciou criaturas, espíritos muito, muito aquém, ignorantes. Espíritos que não tinham consciência intelectual de nada. E aí eles começam a vir. Eles começam a reencarnar. E reencarnam em massa, que é o que está acontecendo. E aí a gente vê várias aberrações. A gente vê pai estuprando filho, a gente vê mãe jogando filho no lixo, a gente vê uma situação terrível. Isso é o que a gente vê na televisão, que é colocado. E o que a gente não sabe? Não, são coisas gritantes, grotescas. Muitos não suportam estar aqui no planeta Terra e se suicidam. Não tem mais. Eles não se sentem dentro, eles não se sentem em casa, eles estão fora da casinha, como diz uma colega lá da federação. Estão fora da casinha totalmente. E eles se sentem sufocados. Olha, o sufoco de lá da frente, aonde Nossa Senhora vem com os ceareiros para fazer a limpeza. E aí ele diz aqui o seguinte: a Babilônia era um aglomerado de mentes viciadas, que se alimentavam das próprias inferioridades. As zonas mais baixas do astral inferior mudaram-se para o reino babilônico, com os seus sequazes, extravagantes e cruéis. A atmosfera ali era irrespirável. Para quem tivesse alguns sentimentos que pudessem marcar o nascer de uma virtude, eles já não suportariam. A região era um monstro devorador de todas as possibilidades do bem na face da terra, e seus mandatários pretendiam dominar o mundo e escravizar os dominados, esquecendo-se de que acima do poder temporal existe um poder eterno, um Deus de bondade e de justiça, que a tudo vê e sente.
o Deus de amor que poucos percebem. Quer dizer, naquele ambiente, né? E tem uma parte do livro, que eu acho que não vai dar para ler, que diz o seguinte, que quando os ceareiros começam a entender que aquele ambiente que eles estão, que é da Palestina, de lado a lado, eles começam a sentir que existe algo que está sufocando aquele ambiente. E aí é quando Maria Santíssima roga pela misericórdia divina por Deus, nosso Pai Maior. Ela se ajoelha e clama em oração fervorosa e chora, pedindo para que ela e os seus ceareiros possam entrar naquele circo, porque tem como se fosse uma lona de material denso, porque os pensamentos das criaturas que lá estão, sendo escravizados em espíritos, formam aquela crosta como se fosse uma lona de circo. Além do mais, junta com os pensamentos daqueles que lá inferior encarnados estão, que são os comandantes como o Nabucodonosor, como tantos outros que estavam naquela época, né? Na Babilônia, eles fortaleciam mais ainda as trevas. Então, ali eles tinham material de manipular o que quisessem. Existem muitos livros, né, que a Federação Espírita Brasileira não traz, mas que a gente tem outras pessoas que trazem, que mostram para a gente como é o comando das trevas. É de uma coisa arrepiante. E ainda a gente se acha os bonzinhos, não, eu aplico um passe, eu faço uma oração, eu sou a melhor pessoa do mundo. Gente do céu, nós somos seres muito inferiores ainda, precisamos nos melhorar muito, precisamos querer. Já é um passo a gente estar aqui conversando, querer. Nem sempre a gente quer. Eu digo isso por mim, né? Então, muitas vezes, chega, olha, temos uma... Você poderia fazer uma palestra? Aí eu chego e tomo um susto. Ai, meu Deus, só um minuto que eu vou ver minha agenda. Aí a agenda está vazia. Aí eu digo, posso sim. Depois que eu digo posso, eu já me comprometi. Então, ali eu já estou dentro da atmosfera daquela palestra que vai ser feita. Quem são as pessoas que ali estão? Uma semana antes, os espíritos benfeitores da casa vêm nos visitar, vêm olhar como é que está o ambiente, quem de fato eu vou falar, o que vou falar. E aí começa a vir as inspirações, se eu tiver na vibração de inspiração. Se eu tiver na vibração de intuição, eu vou receber tanto a boa quanto a não boa. E aí eu vou ter que discernir. Então, é um esforço hercúleo para a gente, espírito imperfeito. Imagine para o espírito superior, como esses que vieram, que precisavam baixar, né? Como diz aqui no livro, que a Maria Santíssima, que é a nossa mãe, na época ainda Maria de Nazaré, e que o livro trata ela como Sofia, ele diz que Maria de Nazaré é Sofia, para ficar mais tranquilo, traz exatamente essa questão. E aí ele diz aqui o seguinte: grupos de espíritos adestrados em desativação das sombras se espalharam por toda a Palestina, assentando as bases em Jerusalém, e o povo respirava e encontrava no próprio ar que alimentava os pulmões algo de diferente. Quando eles começaram a dissipar, a mudar, quando eles começaram, entrou Isaías,
e o outro ceareiro. E logo em seguida foi Maria Santíssima. Eles não deixaram ela ir só, ela queria ir só. Quando eles entram, que eles penetram, abre uma brecha e já o ar começa a exalar para fora. E as pessoas na cidade começam a sentir mal, é como se fosse enxofre, podre, esgoto. Como se a atmosfera das pessoas já estavam, como que dizem, o que é isso que está acontecendo? Que fedor é esse? Que coisa horrível é essa? Veja, tudo obra do pensamento. Pensamento mal conduzido, o pensamento mal alimentado. Aí a gente traz para hoje as depressões. Por que as pessoas se fixam numa ideia do passado? Porque estão se autoalimentando, se autoflagelando e alimentando o invisível que não estão vendo, mas que estão sendo intuídos. Intuídos. Faça assim, faça assado, faça isso. Ai, não quero sair, estou com problema. Depressão é algo sério, precisa ser tratado seriamente. Precisa também levar uma casa, uma instituição religiosa séria, a um centro espírita sério. Como estamos na pandemia, tem alguns que já estão abertos e outros estão em online, mas precisa se ter. A gente está em casa, querendo ou não, a gente trabalha e volta para casa. Não vai para casa espírita porque está fechada. Mas a gente em casa, a gente precisa entrar em conexão com a espiritualidade. O benfeitor, os benfeitores daquela casa, os ceareiros do bem daquela casa, da casa que a gente frequenta. Porque senão a gente não aguenta. Em 24 horas, nós temos uma oscilação tão grande de vibração, que é uma coisa enlouquecedora. A gente sente tontura, enjoo, ânsia de vômito, mal-estar, taquicardia, sudorese, dor ali, dor acolá. Poxa, eu acordei boazinha, não tenho nada. De repente vem 200 coisas. Não estou a fim de comer, estou enjoada. É o que é isso? São as baixas vibrações, e se a gente baixar a guarda, a gente entra na sintonia. E para sair de novo dá trabalho. E aí é quando ele diz aqui o seguinte, né? Que grupos de espíritos adestrados em desativação das sombras se espalharam por toda a Palestina, assentando as bases em Jerusalém, e o povo respirava e encontrava no próprio ar, né, que alimentava os pulmões, que o próprio ar que alimentava os pulmões, algo diferente, algo de esperança, de certeza de que havia alguém chegando para a paz do mundo, né? Me lembrou aquela música de Nando, a paz do mundo começa em mim. Então, chegando para a paz do mundo com a mensagem de Deus. Quem é esse? É o Messias. É um Consolador que vem depois, mas ele veio nos consolar. E tudo que ele disse que ainda muita gente não teria condições de alcançar o tempo. E que depois ele enviaria um outro Consolador, aquele que ficaria conosco para a eternidade. Veja que coisa linda, né? Mas se a gente nem entende um pouquinho da história lá para trás, como é que a gente vai entender que o Espiritismo é um consolador? A gente vai fazer do Espiritismo o quê? Bengala para que a gente possa tê-lo como como é que eu posso dizer agora, fugiu a memória, uma fuga. Por isso a Poderia chega e mostra a gente que ir para a casa espírita é importante, primordial e necessário.
Mas a casa espírita tem que estar dentro de nós. Porque a casa espírita é nada mais, nada menos do que Jesus. Ele está dentro de nós. Quando a gente vai à rua, quando a gente leva um animal para fazer as suas necessidades, a gente vai, apanha o cocôzinho, ali a gente está fazendo um ato de empatia. Eu estou dando ao outro aquilo que eu não quero para mim. É pisar o meu sapato no cocô do cachorro. Então, vê como é simples. Mas ainda existem pessoas que não fazem isso. E faz muito pior. Ainda faz muito pior. E aí ele diz o seguinte: os ceareiros do bem acharam conveniente desativar um grupo de espíritos inferiores que se postavam nos portões. Mas era nos portões físicos, não era nos portões espirituais só, não. Tinha 25 portões, muralhas por tudo que é canto e vários, vamos dizer, soldados sendo manipulados pelas trevas, por espíritos das trevas. Ninguém entrava, ninguém saía. Imagina a situação. Uma muralha, ali aquela coberta, só manipulação, né, das trevas, pensamentos pior possível, de dor, de sofrimento, de guerra, de discórdia, de desavença, tudo de opressão. Imaginemos hoje, será que o nosso planeta não está passando por isso? Será que não tem uma lona de circo manipulada por espíritos das trevas, querendo comandar a gente como marionetes, e muitas vezes a gente dando realmente ouvidos? Esses dias atrás, não faz muito tempo, estava eu na cozinha, daqui a pouco eu escutei algo, porque eu não escuto vozes, eu não vejo. Eu escutei algo bem do meu íntimo, me relembrando uma história de um passado lá para trás. Aí eu parei e disse: por que isso apareceu agora? Na mesma hora me deu uma tontura e um mal-estar. Eu sou... Peraí, tem alguma coisa errada. Respirei fundo, saí da cozinha, fui fazer a meditação, inspirei. Melhorou um pouco, mas eu já tinha pensado naquilo que me fez mal há anos atrás. Mesmo eu cortando aquele pensamento, ficou o quê? Fluidos deletérios. Ficou, né? E aí os meus ouvidos ficaram completamente entupidos e tapados. Parecia que eu estava gripada. Um cansaço atroz. Antes de ontem, muito cansada, me arrastando. Eu disse, que coisa horrível. Não é possível. Será que eu estou com Covid? A gente já pensa nisso. Isso não é possível. E aí foi quando eu comecei a fazer o exercício de entender o que estava acontecendo. Imagine quando a gente não tem esse gatilho para disparar. A gente fica sendo teleguiado por espíritos manipulando os nossos pensamentos. E aí, voltando para cá, ele diz o seguinte, né? Compreenderam que ali era local de grande afluência e que nele poderia obter resultados para seus trabalhos. Então, eles viram, os ceareiros do bem, que ali, onde tinha aqueles 25 portões, tinham os soldados, ali eles tinham como fazer com que os portões fossem abertos, eles saíssem um pouco e os espíritos luminosos começassem a entrar para fazer a limpeza naquele ambiente. Vê que trabalho lindo, não é? E a gente não valoriza nada. Meu Deus, a gente não tem nem ideia, eu não tenho nem alcance de uma coisa dessa.
Os mensageiros da luz estudaram todos os meios possíveis para desagregar grupos de entidades malfeitoras, de modo a não interferir diretamente nos seus destinos, no livre-arbítrio. Eles ainda respeitam, enquanto os das trevas não. Eles entram e manipulam tudo. E faz a gente de marionete, de fantoche. E aí ele diz o seguinte: mas compatibilizá-los igualmente com os futuros acontecimentos em favor deles próprios. E somente mudar o que devesse ser mudado por chegar a hora da luz, se fazer entre os homens e dar a conhecer a esperança que todos deveriam alcançar. Não é lindo? E aí diz o seguinte: os ceareiros do bem notaram que, pela conversação direta com eles, não obteriam resultado satisfatório. Então, aquele turbilhão de almas quase inconscientes não tinha ouvidos para ouvir algo que o amor pudesse inspirar. Entenderam por bem usar outro esquema de desativação, por meio de fluidos apropriados à inquietação dos componentes do citado lugar. Com esse propósito, partiram, então, para o local desejado. E aí, nesse momento, os ceareiros do bem usaram os fluidos aonde eles conseguissem penetrar sem que eles prestassem atenção. Porque os comandantes das trevas já estavam se sentindo mal e já estavam sabendo que algo de errado estava acontecendo. Porque eles já estavam sentindo que por aquela fresta estava entrando luz e estava entrando uma atmosfera diferente. E aí eles começam a fugir. E aí é o seguinte: Sofia, que é Maria de Nazaré, inspirada, é lindo essa parte, olhou para as estrelas cintilando no infinito e espontaneamente deixou os seus joelhos fletirem em posição de humildade no chão, que assistiu a inúmeros espetáculos de violência. Quando ela entrou, que ela sentiu que estava ali, na Babilônia, que ela viu que ali tinha muita dor e muito sofrimento. Ela se ajoelhou e, com muita humildade, ela rogou ao Senhor, Pai de todas as coisas, que também ela era criatura do vosso amor. E é lindo, quem tiver o livro, leia, está na página 45. É belíssima essa oração. E ela roga pela misericórdia, pedindo pela ignorância daqueles que lá estão. Ela chora, ela chora. E aí é quando os três adestrados, operadores espirituais, reuniram-se sob o cascão, lembra? Magnético, né? Que dava cobertura às levas de espíritos endurecidos e inferiores pelos sentimentos. Quem são os três? Isaías, Maria Santíssima, como Sofia, e na minha consciência é Moisés, porque são dois profetas e ela. Como eu ainda não adentrei mais adiante, pode ser que seja outro, mas esses três eu creio que sejam eles três. E aí diz o seguinte: os três espíritos estavam operando na transformação do ambiente. Como é que eles faziam? Eles tinham que manipular fluidos. Eles não podiam. E como é que Maria de Nazaré fazia?
para que a aura dela não resplandecesse e não chamasse atenção. Ela abafou com o amor sublime, e quando ela conseguiu entrar com eles, certo? Que aí diz, diante de seus companheiros, Sofia, Maria Santíssima, estendeu a destra a Isaías, e os dois, foram só os dois, já sabendo de imediato o comportamento que deveriam tomar, acenderam as luzes do coração. Aí ela já estava no meio das trevas. Ela e ele, que tinham moral para isso, acenderam as luzes, e as luzes que saía da Mãe Santíssima, ainda não Mãe Santíssima, mas Maria de Nazaré, era verde com azul, um azul meio lilás, aquele azul diferente, e raios dourados. Imagina dentro de um ambiente onde as trevas comandavam. Ela operou pelo amor, né? Através do amor. E aí Isaías era como um sol, manifestando luzes que balsamizavam. Tocava todas as chagas dos sofredores, doando esperança e fortificando os corações, por processos que somente a fé pode realizar. E aqui eu deixo para que vocês possam ler, quem tiver o livro em casa. Esse capítulo é os Ceareiros do Bem, que possamos ser pelo menos um ceareirozinho pequenininho, que eu digo que é uma formiguinha do bem. Que o que nós falamos aqui sirva principalmente para mim, porque de fato serve primeiro para mim, e que sirva para muitos que possam vir a ouvir depois nas redes sociais, né? No YouTube, os internautas, o que aqui estão ouvindo. É essa mensagem que eu venho passar na noite de hoje. E agradecer. Bem, Kátia, nós agradecemos por tudo aquilo que você nos trouxe, nos esclarecendo, nos trazendo essa mensagem de fé, aquela atmosfera pesada que dificultava a respiração do próprio espírito, porque a psicosfera era densa. Eles tinham uma esperança, mas eles viviam oprimidos. E qual a diferença de hoje? O palco muda, os personagens mudam, mas a história se repete, né? Nós estamos vivenciando também momentos de muita dificuldade, como tudo na vida é cíclico, estamos passando por um ciclo, precisando dessa atmosfera melhor, e estamos recebendo sempre essas luzes, desde que estejamos receptivos, né? Agradecemos mais uma vez a sua palavra esclarecedora, como sempre, e as portas estão sempre abertas para você. Volte sempre. E para concluir os trabalhos da noite, eu pediria que você fizesse a nossa prece de encerramento. Divino amado Jesus, rogamos a Ti, ó Mestre amado e querido, que a paz do divino escultor do nosso orbe planetário possa estar em todos os nossos corações, hoje, amanhã e todo sempre. É com imensa gratidão, é com imenso amor que nós finalizamos a tarefa da noite de hoje, agradecendo
a equipe espiritual, os encarnados e os desencarnados, que nos orientaram, nos instruíram e que estão sempre nos fortalecendo, nos dando coragem, ânimo, para que nunca desistamos da nossa trajetória. E em tempos de Covid, que possamos aumentar as nossas orações, as nossas meditações, para poder conseguir alcançar a mensagem dos nossos amigos espirituais, principalmente o nosso amigo, companheiro de jornada, que quando estamos vindo, ele já está conosco, ou ele ou ela. Agradecida por mais essa oportunidade, gratidão eu dou a toda a equipe trabalhadora do Caminhando para Jesus, do Espírito que comanda essas tarefas e o mentor da casa, em nome da Casa de Itagiba, em nome da Federação Espírita Pernambucana, eu agradeço pela oportunidade e assim passo a palavra ao nosso irmão que está dirigindo os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Agradecidos ao Pai, ao Criador, por essa bela oportunidade. Damos por encerrados os trabalhos da noite. Uma santa e divina paz. Uma boa noite a todos. Obrigado.